Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bendito seja o Senhor Deus, Rei do Universo. Shema Israel, ouça Israel. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Aqui o Daniel do canal Rua HaKodesh, Rua Kadosh. Eu gostaria de mais uma vez compartilhar um vídeo com você. Preste muita atenção nesse nome. Iniquidade. É uma palavra muito conhecida, mas muitos não conseguem definir realmente o que é iniquidade e as consequências da iniquidade. Iniquidade, por exemplo, tem várias definições, eu quero passar para você. Nas religiões cristãs, nas religiões em si, iniquidade é uma pessoa que não cumpre os mandamentos, que desrespeita os mandamentos. Na religião cristã e no judaísmo, por exemplo, são pessoas que não cumprem os mandamentos de Deus, que ignoram os mandamentos de Deus. Por isso que são chamados de iníquos. Iniquidade é um substantivo feminino da língua portuguesa que define uma pessoa que é contra a religião, a moral, a justiça e a igualdade. Então, a iniquidade é algo terrível. A iniquidade, ela passa ainda do pecado, porque o pecado você pode pecar e Deus te perdoar, mas a iniquidade é comportamental, comportamento. E através desse vídeo, o desejo do meu coração e de Deus também, que você seja totalmente abençoado, e se for o seu caso, seja liberto, para que você tenha uma vida plena e abençoada, em nome de Yeshua. Amém. Preste atenção aqui nesse texto mal compreendido aqui nas Escrituras, na Palavra de Deus. Êxodo 20, versículo 4 a 6, que vocês conhecem como os 10 mandamentos, aqui é o início. Não farás para ti imagem de escultura, figura alguma do que há em cima dos céus e debaixo da terra, e nas águas debaixo da terra. Não se prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu, o Eterno, teu Deus, Deus zeloso, visito a iniquidade, preste atenção, iniquidade, dos pais nos filhos, sobre terceiras e quartas gerações aos que me aborrecem. E faço misericórdia até 2.000 gerações aos que me amam. E aqui no Salmo 51:5 diz: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Diz assim, que o Senhor é um Deus zeloso. Zeloso para quê? Para cumprir a palavra dele. O Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. Ezequiel 18 diz que a alma que pecar, esta morrerá. Então, nós temos as nossas vidas individuais com Deus, referente ao pecado. Mas a iniquidade é muito além disso. Aqui, Deus está falando de gerações. E muitas pessoas usam esse texto para dizer que A ou B ou aquela família tem uma maldição hereditária. Não é isso que está escrito no texto. Não está falando de maldição hereditária, está falando de iniquidade. Então, aqui, o Senhor diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Deus aqui está tratando de gerações. Gerações. Ele visita a iniquidade, isso é, a maldade. Alguns textos está, eu visito a maldade dos pais e filhos. Significa que aquela determinada família que tem determinados comportamentos, Deus visita isso. Para quê? Para quebrar e para definir a bênção dali para frente. É por isso que uma pessoa que recebe, que no seu coração e quer uma mudança de vida através de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, ela tem a oportunidade de mudar o quadro da família dela. Você já viu famílias que muitos ali morrem de câncer? Você já viu família que muitos daquela família falem, montam uma empresa e ninguém dá certo daquela família? O espírito da pobreza, parece que tem uma pobreza naquela família. Você já viu famílias que tem determinado tipo de doença de uma determinada área do corpo? Enfim, você já deve ter visto famílias que o avô faliu, o pai faliu, é uma sequência de falências daquela família. Eu falo no aspecto de montar um negócio. Existem famílias, por exemplo, que tem muito caso de separação, de divórcio. E Deus diz que ele visita a iniquidade, a maldade dos pais e filhos até terceira e quarta geração. Mas ele também diz, eu faço misericórdia até 2.000 gerações daqueles que me amam. Então as pessoas que amam a Deus, ela tem uma bênção. Aquelas que servem a Deus,
ela tem uma promessa de Deus, bênção para as futuras gerações. Você já percebeu que numa determinada família, muitos netos são abençoados por causa da oração da avó, e muitas vezes essa avó é até falecida, mas por causa da fidelidade daquela avó, estou dando exemplo de uma avó, ou de uma bisavó, Deus poupa aquela vida, Deus marca um encontro com aquela vida. Aquela pessoa é torta, aquela pessoa faz tantas coisas erradas, mas por causa da oração de uma avó ou de uma mãe, muitas vezes até falecidos, o Senhor começa a agir nas próximas gerações. Por quê? Por causa lá atrás da matriarca. Eu estou usando o exemplo de avó porque vocês sabem o que eu estou falando. Muitas pessoas se converteram, muitas pessoas entraram pelos caminhos do Senhor por causa da oração de uma mãe, da oração de uma avó, por causa do exemplo de um avô, de uma avó e dos pais também. Significa que a oração que você faz pela tua família, pelo teu sobrenome, ela alcança gerações para frente. Mas a Bíblia também diz que Deus visita a iniquidade, a maldade, as maldições que agem em famílias. Não estou falando maldição hereditária, estou falando maldições por causa dos comportamentos das pessoas. Comportamentos. Você já percebeu isso? Você já percebeu que determinados membros de uma família, todos têm uma tendência para uma determinada coisa que não agrada a Deus? Você já viu isso? Por quê? Por exemplo, tem famílias que têm muitos problemas em determinadas áreas de doença e de comportamentos também. E é disso que nós vamos tratar através desse vídeo. Presta atenção, comportamentos. Aqui está o nome iniquidade, está aqui, ó, 3 letras, ó, Ai, Vav e Nun. Significa Avon. O nome iniquidade no original é Avon. Aqui nesse vídeo não estou falando de uma marca de cosmético, não. Eu estou falando de um nome que está escrito no hebraico, que significa Avon, ok? Eu estou deixando bem claro isso no vídeo, para que alguém não pense que estou atacando a determinada marca. Eu estou dizendo, volto a dizer, Avon é o nome hebraico para a palavra iniquidade. E o Senhor quer te ensinar, através desse vídeo, que você pode ser livre de toda iniquidade, porque Ele visita a iniquidade de uma família. Ele age, Ele opera. Em nome de Yeshua. Amém. Agora eu quero mostrar para você a palavra iniquidade, separando por letras. São 3 letras. Na imagem anterior, eu mostrei para você, no Salmo 51, que iniquidade está escrito. Iniquidade foi formado e em pecado concebeu minha mãe. Então, presta atenção. O pecado significa errar o alvo. O nome Het é pecado. O nome Avon é iniquidade. É que Deus trata. Deus trata do pecado individual de uma pessoa e Deus também trata da iniquidade, do pecado coletivo das pessoas. Então você pode separar para você entender melhor. O pecado fala da individualidade de uma pessoa. Por isso que a alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel 18. Mas a iniquidade afeta a famílias e muitas vezes gerações, entendeu? Então Deus trata tanto de um quanto do outro. Os dois são parecidos, mas tem essa pequena diferença. Então aqui tem som de A, letra A. Aqui som de V e aqui N, de navio. Olhos. Presta atenção, esta letra Ain, ela sozinha representa olhos. Esta letra Vav significa conexão. Olha aqui a letra no. O traço vai para baixo da linha da letra. Significa o que é iniquidade? Olhos, aqui ó, olhos que te conectam com o abismo. Olhos que te levam para baixo. E é interessante que o nome iniquidade começa com olhos. Significa que as pessoas são observadas. Não somente no plano físico, mas pelo plano espiritual. Nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, diz a Bíblia.
Então a palavra iniquidade, avon, começa com olhos. Você já ouviu pessoas dizerem assim: olha, eu conheço um lugar onde acontece isso. Porque neste lugar você vai desenvolver-se espiritualmente. Você já ouviu isso? Eu já. Não somente já ouvi, como participei disso. Então, por que Deus fala que visita a iniquidade dos pais e filhos até terceira e quarta geração? Porque essa letra aqui simboliza olhos, Deus está vendo. Mas não somente Deus está vendo, o inimigo de nossas almas também nos vê. Ele também nos observa. Nós somos observados por entidades malignas. Eu vou usar o português correto aqui, por demônios, espíritos malignos. Então o nome aqui, Avon, separando as letras, falando individualmente letra por letra, olhos que te conectam à derrota, ao abismo. E muitas vezes nas famílias. Significa que existem famílias que têm um histórico de determinadas coisas, como eu falei para você na imagem anterior, porque as famílias são observadas. Quando a Bíblia diz que Satanás acusa de dia e de noite, e quando ele vai acusar diante de Deus, a Bíblia do Apocalipse diz que ele acusa de dia e de noite, ele tem fatos concretos. Ele não vai mentir para Deus porque sabe que Deus sabe da mentira. Não vou falar todas, mas tem muitas famílias que são abençoadas, mas a maioria das famílias, existe quadros negativos naquela família. Foi por isso que Deus disse a Abraão, em ti serão benditas, Gênesis 12, 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Abraão, ela veio até hoje nas nossas vidas. A Bíblia diz, né? Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou das maldições proferidas, não é a maldição da lei, das maldições proferidas na Torá. Por quê? Maldições para aqueles que não obedecem, maldições para aqueles que quebram as regras, os mandamentos, as regras. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão cheguem aos gentios. Então Deus disse a Abraão, em ti, em quem? Em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então a bênção, ela vem, como diz lá no Êxodo, acabei de ler para você, até 2000 gerações. Quantas gerações tivemos depois de Abraão? Por isso que está escrito lá, 2000 gerações. 2000 gerações. A Bíblia é verdadeira. Por isso que Deus usa essa palavra, 2000 gerações depois de Abraão. Porque a bênção, ela vem e vem embora. As bênçãos. Por isso que tem muitas famílias que são abençoadas em determinadas áreas. E tem muitas famílias, pessoas que vão na igreja, pessoas religiosas e não são abençoadas. E depende da religião que você tenha. Por isso que você vê, existem famílias íntegras, abençoadas, que não tem nada a ver com igreja. Eu estou falando que há bênçãos, não estou falando de salvação, estou falando que determinadas bênçãos passam de geração a geração. E determinados pecados, por causa da iniquidade, passam de geração a geração. Não é maldição hereditária. Como eu disse para você, essa letra aqui, ó, significa olhos. Significa que quando você tem um encontro com Deus, um encontro com Yeshua, uma mudança de vida, você como representante daquela família, você deve fazer um histórico da sua família. A Bíblia fala, não consultei espíritos familiares. Já leu isso? Não consultei espíritos familiares. Não consultei necromantes. Então, e o que é espírito familiar que a Bíblia diz? Espírito familiar são demônios, são espíritos maus que agem em famílias, de geração a geração. Ele fica escondido ali, esperando uma brecha para agir. Sabe aquela pessoa que, o exemplo, o avô foi mau, uma pessoa ruim, e parece que aquela maldade, depois que ele morreu, passa para o filho. Não é maldição hereditária, é aquele espírito familiar, aquele espírito que age na linhagem daquela família, começa a agir na vida do pai. Depois age na vida do tio, dos filhos, e a família vem com aquele histórico. Por quê? Olhos. É por isso que
essas determinadas castas de espíritos malignos, quando eles se manifestam em determinados locais, ele conta toda a vida do avô para o pai, para o filho, para o neto. Por quê? Olhos. Avon começa pelos olhos. Significa que as famílias são observadas pelo lado maligno. Elas são acompanhadas pelo lado maligno. Por isso que Jesus disse, quando o espírito maligno sai do homem, ele vai para lugares áridos e ele diz, voltarei para minha antiga casa. Não precisa ser aquela própria pessoa. Pode ser, eles pensam que aquela determinada família, aquela linhagem, pertence a eles, é casa deles. Mas o Senhor vem para nos libertar desse mal. Jesus liberta, o Yeshua liberta disso. Não só disso, porque também diz a palavra do Senhor, crê no Senhor Yeshua Hamashia e será salvo, tu e a tua casa, a tua descendência, os teus parentes, o teu próprio sangue. Então, quando uma pessoa tem um encontro com Yeshua, ela tem autoridade para quebrar aquele ciclo que aquela família, que aquela linhagem estava determinada, não por Deus, mas pela influência maligna que age de geração a geração. É por isso que Deus diz, eu visito a iniquidade, a maldade. Deus opera. Então aquela influência negativa, a partir do momento que você orou, a partir do momento que você repreendeu, a partir do momento que você proibiu deles agirem, toda aquela família passa a ser abençoada, começando da tua casa e a tua descendência é abençoada. Iniquidade começa com esta letra, olhos, que te conecta para baixo. É por isso que muitas pessoas, nas igrejas, nos círculos religiosos, não são libertos. Porque a liderança não tem conhecimento de libertação. Significa que Deus desfaz, Deus interrompe o ciclo mal. Ele interrompe. Mas para isso, aquela pessoa que teve um encontro com Yeshua, que pode invocar o nome do Senhor através de Yeshua Hamashia, ela tem autoridade para declarar, a partir dele, a minha família não terá mais histórico. E, consequentemente, através da oração, através da busca, às vezes por anos, às vezes a vida inteira, para converter o pai, a mãe, o sobrinho, a tia, né? Aquela pessoa consegue, que foi o meu caso, para que o meu pai e minha mãe fossem salvos, que foi o meu caso, muito tempo, mas foram. Por quê? Porque aquele espírito que agia na família tentava resistir, mas eu tive essa bênção de ter o meu pai e a minha mãe salvos, e Deus ainda deu sinal referente aos dois. Então eu digo para você por experiência, esse espírito familiar que agiu na minha família caiu por terra. E o meu destino está sendo diferente dos meus pais. Mas Deus os salvou. Seja abençoado por essa palavra que pode mudar a sua vida. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Como eu mostrei para você nas imagens anteriores, a fonte da iniquidade e do pecado são malignas. O pecado é mais no aspecto individual e a iniquidade é mais no aspecto coletivo, porque a maldade ela vai se alastrando. Está um nome em hebraico. Aqui é um S, aqui é o T, aqui é o N. Aqui se escreve Satã. Sabe o que é Satã, né? Satanás, o adversário. O nome aqui é Sheker. Aqui, essa letra Shin tem som de S. Aqui, essa letra Shin passa a ter som de X. Se tem um pontinho aqui em cima, é som de S. Se tem um pontinho aqui, passa a ser X. É a gramática hebraica. Satã e Sheker quer dizer mentira. Então presta atenção. Qual é o pilar do reino de Satanás? Esta letra não parece um M de ponta cabeça? Presta atenção. É um M de ponta cabeça. E aqui não parece, ó, as pernas para cima, né? Sabe aquela história de pernas para cima, de pernas para o ar? Pois bem, Satanás ele veio para fazer a sua vida virar de ponta cabeça. Cabeça para baixo, pernas para cima. Tá vendo essa letra aqui? A letra T. Ela não parece um útero feminino? Não parece um embrião sendo formado? Não é isso que parece aqui? Tá vendo a última letra? É o N de Nun. Ela vem abaixo da linha. A linha é aqui, ó. Significa que Satanás veio para roubar, matar, roubar e destruir. Aqui, nesta letra,
ele quer colocar a sua vida de ponta cabeça. Nesta letra, ele fecunda o útero. Que útero que eu estou falando? As mulheres sabem o que é que eu estou falando sobre útero. Ele fecunda a mente da pessoa. É como se fosse o útero. Ele fecunda a mente e nasce um embrião. E aqui ele te leva para baixo, para o abismo, para a perdição eterna. Te coloca de ponta cabeça, começa a trazer confusão aos seus pensamentos, porque ele fecunda a mente da pessoa e te traz para o abismo. Aqui em cima, eu escrevi: chocando ovos de áspide e tecendo teias de aranha. Em nome de Yeshua, assistam este vídeo. Se você assistir esse vídeo, você vai entender a maneira que Satanás ele te coloca de ponta cabeça, a maneira que ele fecunda a mente de uma pessoa. Por isso que nós falamos mente cauterizada. Este vídeo, eu tenho recebido testemunhos do Brasil inteiro por causa desse vídeo. É um vídeo antigo, mas pode libertar muitas vidas. Aqui está: chocando ovos de áspide e tecendo teia de aranha. É um vídeo de libertação. Amém? Assista esse vídeo no meu canal. E aqui a palavra sheker, que é mentira. Olha aqui, ó. Essa letra Kuf e letra Resh. A mentira, o nome mentira no hebraico são as últimas letras do alfabeto. São letras diferentes. Por exemplo, a letra Shin aqui, ó, ela é de ponta cabeça. Essa letra Kuf, ela vem para baixo da linha, ó. Kuf também significa macaco. O que essa letra Kuf, que significa macaco, faz parte do nome mentira no hebraico? Está falando de um animal irracional. A mentira tira a razão de um ser humano. Ele passa a agir e falar de uma maneira irracional. E essa letra aqui, ó, Resh, significa cabeça. Olha, ela tem uma perna curta. Significa, né, que a mentira te vira do avesso. A mentira te transforma num ser humano irracional. E ela te leva para baixo também, ó. Ela vem para baixo da linha. A mentira te manda para baixo. E a mentira tem perna curta. Aqui, ó. Significa que a mentira não se sustenta. Significa que a iniquidade, ela pertence ao reino de Satã. E hoje, qual é a principal dificuldade que todos nós temos? A mentira está aqui, ó. O mundo está debaixo da mentira. A política está debaixo da mentira. A imprensa está debaixo da mentira, com raríssimas exceções. As pessoas mentem muito. Por quê? Porque o princípio satânico é a mentira. Cuidado com a mentira. E eu vou provar para você, nenhuma linhagem na Bíblia, a partir na próxima imagem, um exemplo de que Deus visitou a iniquidade na primeira, segunda, terceira e quarta gerações. E houve libertação. O que você vai ver aqui agora, eu tenho quase certeza que você não vai ver em lugar nenhum na internet. Como Deus me deu essa palavra. Geralmente eu acordo cedo antes de trabalhar, acordo cedo antes das 5, começo a orar, leio um trecho da palavra, esqueço o celular apenas para ver a previsão do tempo. Geralmente deixo o carro em casa. Muitas vezes eu oro aqui em casa antes de sair, de joelhos, mas chega na caminhada, que a minha mente está conectada com o eterno, o Senhor falou comigo sobre isso que você está ouvindo aqui. É como se o Espírito de Deus, o Espírito de Deus dialoga com a minha mente. É assim que saem essas mensagens que você está assistindo aqui. Por isso que às vezes eu demoro para colocar uma mensagem. Eu espero Deus falar comigo. Aí eu compartilho geralmente com a minha esposa e vou me preparar para montar tudo isso que você está vendo aqui. E o que você vai ver nas próximas imagens também há de mudar muitas vidas. Compartilhe esse vídeo para que haja libertação em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Aqui estão os exemplos que o Espírito do Senhor, Ruach HaKodesh, me mostrou nessa caminhada, no qual eu estou passando para você. Eu disse para você em imagens anteriores que a iniquidade, muitas vezes, ela passa de geração a geração. Porque muitas pessoas não entendem que espírito mal se repreende, se expulsa. E ele volta, expulsa de novo. Não deis lugar ao diabo. Bereshit, o nome original. Gênesis 12, de 11 a 13. Eu estou usando a tradução da Bíblia judaica. Não tem interferência aqui, é do original hebraico. Diz assim: quando se aproximou do Egito e estava a ponto de entrar no país, ele disse a Sarai, ainda não era Abrão, era Abram. Você conhece como Abraão? Não é B, é V. Então Avram disse a Sarai, a sua mulher: preste atenção, sei que é uma mulher de boa aparência. Por isso, quando os egípcios virem você, dirão:
esta é mulher dele e me matarão, mas deixarão você com vida. Por favor, diga que é minha irmã, para que nada de mal aconteça a mim. Por sua causa e por consideração a você, mantenham-me vivo. Então Avram está dizendo, antes de entrar no Egito, olha, Sarai, a esposa dele, diga que você é minha irmã. O que está se manifestando aqui na vida de Abraão antes de Deus colocar a letra rei no nome dele? A mentira. A Bíblia está relatando a mentira de Abrão. Mentira na família. O espírito de iniquidade na área da mentira começa a agir na primeira geração do patriarca Abrão. Vamos para a segunda geração? Yitzhak. O nome dele é Yitzhak, que você conhece como Isaac. Bereshit, que é Gênesis 26, de 6 a 7. Diz assim. Por isso, Yitzhak estabeleceu-se em Gerar. Aqui se escreve Gerar, tá? Em hebraico. Aqui está transliterado. Os homens do lugar perguntaram a respeito de sua mulher. E por medo, aqui o medo, aqui ó, medo, ele disse, ela é minha irmã. Ele pensou, se disser que é minha mulher, eles poderão matar-me, a fim de tomar Rivka. Além disso, ela é uma mulher bonita. Então, tanto Sarai quanto Rivka, o nome Rivka é o nome de Rebeca. Foi transliterado para Rebeca, mas o nome dela é Rivka. Então, Yitzhak disse para Rivka, também por medo, também. Olha aí o espírito de medo na família de Abrão e o espírito de medo na segunda geração, Isaac. O que aconteceu? O medo trouxe a mentira. Satanás sempre começa com medo para fazer a pessoa pecar. Então, Isaac mentiu. Na primeira geração, o espírito da mentira. Na segunda geração, o espírito da mentira agindo. Vamos para a terceira geração, Yaakov. Você conhece como Jacó? Você pode ver que no hebraico não existe J, existe essa letra. É como se fosse o Y, é Yud. Yaakov. Yaakov respondeu a Rivka, Rebeca, sua mãe. Esav, quer dizer, Esaú, é peludo, mas minha pele é lisa. Se meu pai tocar em mim, ele saberá da tentativa de enganá-lo, e eu trarei uma maldição sobre mim mesmo, e não uma bênção. Todavia, sua mãe disse, que a sua maldição recaia sobre mim apenas, por agora. Ouça-me e vá pegar os cabritos. O que aconteceu aqui? Yitzhak já estava velho, ele chamou Esaú, que era o primogênito, ele falou, vai fazer uma comida para mim, vai caçar, que eu vou te abençoar, que eu estou prestes para morrer. Ele já estava com um problema na visão, pela idade. Mas Rivka, Rebeca, ouviu a conversa. Ela chamou o seu filho mais novo, Jacó, e bolou um plano maligno. Ela bolou uma mentira para fazer Yaakov pecar. Presta atenção. Abraão mentiu. O espírito da mentira agindo. Com certeza veio lá de trás do pai dele, Terá, porque ele saiu de Ur dos caldeus. O mundo está debaixo da mentira. Yitzhak também mentiu. O mesmo erro, o mesmo pecado. Significa que Avrão fez Sara mentir. Yitzhak fez Rivka, Rebeca, mentir. E aqui, Rivka, Rebeca faz Yaakov mentir. É interessante que Avrão mentiu, que Yitzhak mentiu, mas Yaakov, Jacó, ele não gostou disso. Olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Imagine se meu pai tocar em mim, ele saberá da tentativa de enganá-lo. O próprio Yaakov, o próprio Jacó, ele disse para a mãe dele, eu vou ser amaldiçoado por causa da mentira. Dos três, Abraão, Isaac e Jacó, Jacó tinha mais temor a Deus. Por isso que a Bíblia chama Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Existem muitos relatos na Bíblia que só fala de Jacó, porque Jacó, ele não era a favor da mentira. Presta atenção no que eu vou te falar. O problema que nós mais encontramos no mundo, na família, na faculdade, nas empresas, não é a mentira? Avrão fez Sara mentir. Isaac fez Rivka mentir, que é Rebeca. Rivka, que é Rebeca, fez Yaakov, Jacó mentir. Mas dos três, Abraão, Isaac e Jacó, Jacó não estava debaixo da mentira, mas ele mentiu por causa da mãe. A mentira, como eu mostrei para você, é um princípio satânico, maligno. Acontece com muita gente.
Antes de vir a mentira, veio o espírito do medo, porque Abraão teve medo, Isaac teve medo, Jacó teve que segurar, porque a mãe dele ordenou que ele fizesse. A mentira, o espírito da mentira, eu estou falando porque eu sou de libertação há mais de 30 anos, 35 anos a mais que a minha experiência é libertação. O espírito da mentira, ele anda junto com o espírito do medo. O medo, o espírito de medo coloca medo. Aí o diabo usa uma pessoa para fazer você mentir. É por isso que você tem que escolher entre a mentira e a verdade. Mas se você falar a verdade, você vai ser perseguido. Mas é melhor você ser perseguido falando a verdade do que você se tornar um mentiroso porque alguém tentou colocar medo em você. O espírito do medo. Porque a Bíblia fala, não mintais, não minta. E essa família mentiu. A primeira geração, o espírito de mentira, espírito de medo e da mentira. Na segunda geração, o espírito de medo e de mentira. Na terceira geração, o espírito de medo e de mentira, porque Jacó fugiu de medo. Então você pode identificar aqui medo e mentira em Abraão, Isaac e Jacó. Medo e mentira. Aí você faz um mapa da tua família e identifica quais são os espíritos malignos que agem ali. E você vai orar, vai jejuar, vai repreender, chama alguém que entenda de libertação e desfaça, quebra em nome de Yeshua. Daqui para frente, não. Então está aqui. Deus visita a iniquidade. Olha aqui, Deus visitou, o espírito de medo, né? Medo e mentira. Em Abraão, em Isaac, em Jacó. Entendeu o que está escrito lá? Visita a iniquidade de pais e filhos até terceira e quarta geração. Aqui eu estou falando da terceira. Então você vai ver na próxima imagem como que Deus altera tudo isso. Em nome de Yeshua. Amém. Preste atenção nessa bênção que mudou a história da humanidade. Vamos lá. Coloquei aqui. O Eterno visita a terceira e quarta geração. Onde isso aconteceu? Bereshit, Gênesis 32, 25 a 29. Preste atenção. E Jacó foi deixado só. Foi quando ele estava saindo de Arã e voltando. O irmão dele, Esaú, Esaf, estava vindo com 400 homens para matá-lo, por causa do pecado que ele cometeu lá atrás, o engano. Então o homem lutou com ele até o amanhecer. Como ele ficou sozinho, apareceu um homem. Muitas vezes, quando você fica sozinho, Deus manda um anjo perto de você. Quando percebeu que não derrotaria Jacó, olha só, um anjo de Deus, já materializado, junto com Jacó, golpeou a ligação do quadril de Jacó, para que seu quadril se deslocasse quando lutava com ele. Não é lutava contra ele, é lutava com ele. É muito importante isso. Lutava com ele. Então apareceu um homem, ele estava sozinho, ele fez a família passar para frente. Jacó lembrou de quando ele saiu de Berseba para ir para Arã, em Gênesis 28, ele fez a oração, ele falou para Deus, Senhor, o Senhor prometeu para mim que me traria de volta a minha terra, mas o meu irmão vem atrás de mim. Aí Deus enviou um anjo, esse homem que lutou com ele, esse homem que apareceu, era um anjo. E ele percebeu que não prevaleceria. Jacó era um homem determinado. O anjo não prevaleceu com ele. E o que o anjo fez? Golpeou a ligadura do quadril. A partir desse momento, Jacó passou a mancar. Significa que quando você tem um encontro com Yeshua, um encontro com Deus, um encontro com Yeshua, Hamashiach, o Messias, o seu andar muda. E vou continuar. O homem disse, deixe-me partir, porque vai amanhecer. Jacó, porém, respondeu, não te deixarei ir, a menos que me abençoe. Perguntou o homem. Ele não perguntou qual é o seu nome. É muito importante isso. Ele perguntou, como é o seu nome? Não é qual é o seu nome, como é o seu nome? E ele respondeu, Jacó. Então disse o homem, de agora em diante, não será mais chamado de Jacó, mas Israel, pois mostrou sua força contra Deus e os homens e prevaleceu. Presta atenção. Ele deslocou a coxa de Jacó e Jacó passou a andar diferente. Significa que o nome Jacó, que dizem que é enganador, é mentira do diabo. O nome Jacó significa aquele que agarra. Está falando de uma pessoa que agarra as oportunidades. Ele queria ser abençoado desde o ventre. Desde o ventre ele queria ser abençoado. Ele lutava pela bênção. Jacó
significa alguém que luta pela bênção, não é enganador. Porque ele só enganou o irmão pela influência da mãe. Tanto é que por causa do pecado de Rebeca, ela nunca mais viu o filho. Ela errou feio. E ela disse para Yaakov que a maldição que vem sobre você não vem sobre mim. Ela falou isso. E veio. Porque ela profetizou na vida dela a maldição. Foi ela que falou isso. Está escrito lá. Então Yaakov, aqui, ele lutou. Enquanto lutava com ele. Não era contra o anjo, era com ele. Ele não queria deixar aquele anjo embora. Ele sabia que era o anjo de Deus que poderia abençoar a vida dele. Então o anjo perguntou, como é seu nome? Ele respondeu, Yaakov. Meu nome é Yaakov. Aquele que luta por ser abençoado. Aquele que luta. Aquele que vai atrás da bênção. Eu quero ser abençoado. Porque até ali ele agia com a própria força dele. Muitas pessoas querem ser abençoadas pelo braço da carne, da força. E se esquece, toda a bênção vem de Deus. Todas. O orgulho. Não fique cético por causa da capacidade que Deus deu a você. Por isso, ele passou a manquejar da coxa. Quando você tem um encontro com Yeshua, o seu andar muda. Quando você tem um encontro com Deus, o seu andar muda e você passa a ter total dependência de Deus. Então, o símbolo aqui, manquejar-se, significa que ele dependeria de um apoio. De quem? De Deus. O suporte de Deus na vida dele. E como você viu nas imagens anteriores, Yaakov é a terceira geração. Abraão a primeira. Agora eu vou falar, né? Abraão, Isaac e Yaakov. Abraão, Isaac e Jacó. E Deus, nesta noite, visitou a terceira geração, individualmente, Yaakov, através do anjo. E no momento que o anjo disse, não se chamará mais Yaakov, você, a partir de hoje, não precisa ir atrás de bênçãos, lutar por bênçãos, porque o pai dele foi falado para o avô dele. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele faz parte da família, então ele não precisava mais lutar por bênção. Porque a bênção de Deus nos alcança. Deuteronômio 28. Aquele que obedece os mandamentos do Senhor, a bênção alcança. Ele não corre mais atrás de bênção. A bênção alcança ele. Então, a partir desse momento, ele passou a chamar Israel. A próxima geração, depois de Jacó, é Israel. E está aí até hoje. Por isso que está escrito, faço misericórdia até 2000 gerações para frente. Então, naquela noite, o Eterno visitou aquela iniquidade, o espírito de medo e da mentira que agiu em Abraão, o espírito de medo e da mentira que agiu em Isaac, o espírito do medo e da mentira que também agiu em Jacó. Nesta noite, o anjo do Senhor foi enviado ali. E no momento que ele falou, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. A palavra Israel, que está escrito na minha camiseta, significa príncipe de Deus. Jacó, hoje você se torna príncipe de Deus. É a sua quarta geração na mesma pessoa para frente. Então Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Elohim, o El Shaddai, visitou a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração, e quando parou na terceira geração, ele forma a outra geração, Israel. Israel. Ele quebrou o espírito do medo e o espírito da mentira. É por isso que Israel não tem medo. Israel vai para a guerra. Israel vence as guerras. Porque Israel é príncipe de Deus. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Agora, para encerrar, eu vou ler para você Êxodo 20, somente o versículo 5. Por que versículo 5 de Êxodo 20? Por um motivo. O número 5 é a Torá, os 5 primeiros livros. Diz assim, não adorarás nem darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 2000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui na João Ferreira da Almeida está 1000 gerações, mas no hebraico está 2000 gerações. Mas é importante que são gerações para frente. A misericórdia do Senhor e a bênção do Senhor. Aqui está escrito o nome, da direita para a esquerda, Israel. A primeira geração, Abraão. A segunda geração, Isaac. E a terceira geração, Jacó. Aí começa uma outra geração que permanece até os dias de hoje. Da direita para a esquerda, Israel. Israel é formado pela letra Yud, Shin, Resh, Aleph e Lamed. Aqui o nosso I, o nosso S ou X, o nosso R, aqui seria o nosso A e o L. Essa letra Yud, que não toca no chão, ela tem dois nomes, é a inicial de dois nomes.
Isaac e Jacó. Ou Isaac e Yaakov. Essa letra aqui, ó, que parece o M de ponta cabeça, né? Que é a letra Shin. Sara. S. Sara. Essa letra aqui, ó, que é o Resh, tem dois nomes. Rebeca, que o nome dela é Rivka, e Rahel, que o nome dela foi transliterado para Raquel. Essa letra aqui, Aleph, que é a letra de Deus, a primeira do alfabeto, é Abraão. E essa letra aqui, Lamed, que é igual ao nosso L, Leia. Depois de Yaakov, a quarta geração de Abraão, de Isaac e de Yaakov é Israel. Na mesma noite o Senhor visitou a terceira e quarta geração. Yaakov, a terceira geração, Deus fez que se formasse uma nova geração na mesma noite. Israel. Ninguém vai tirar Israel daquela terra. Ninguém vai exterminar os judeus. Porque Deus disse, só no dia que não tiver estrelas nos céus, Israel deixará de existir. Você que se levanta contra Israel, infelizmente tenho que te dizer, você entra debaixo de maldição. Porque quem se levanta contra Israel, se levanta contra Isaac e Jacó, se levanta contra Sara, se levanta contra Rebeca e Raquel, se levanta contra Abraão e se levanta contra Leia. O nome Israel são as iniciais dos patriarcas e das matriarcas. Deus escolheu Israel. Portanto, ame Israel. Portanto, Deus disse, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus disse isso para Abraão e na profecia do bruxo chamado Balaão, Deus fez ele falar a mesma coisa. Contra Jacó e contra Israel não valem encantamento. Porque é um povo bendito. Israel é um povo bendito. Olha para os prêmios Nobel do mundo. Quem mais ganhou? Judeus. Yeshua é judeu. Yeshua veio de uma das tribos de Israel, Judá. O leão da tribo de Yehuda, Judá. Seja abençoado por esse vídeo. Você ouviu e aprendeu através desse vídeo que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Deus age nas gerações para abençoar aquela família. E no momento que você tem o testemunho de Yeshua sobre a sua vida, você tem autoridade para dar um basta a todos os problemas que a sua família encontra ou já encontrou. Você, como representante da sua família, você pode mudar a sorte dos seus parentes. Seja abençoado por esse vídeo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito seja o Senhor Deus, o Rei do Universo Todo-Poderoso, em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor e nosso Messias. Seja abençoado. Lehitraot. Até a próxima. Amém.